Olá, tudo bem com você? Pronto para mais um estudo da Palavra de Deus? Espero que essa série de estudos bíblicos esteja sendo uma bênção em sua vida. Hoje vamos estudar o tema 12, cujo título é Dicas do Fabricante. Quando você compra um carro ou um eletrodoméstico, vale muito a pena conhecer o manual de instruções, ler as especificações do fabricante, a fim de que você possa usufruir desse bem por mais tempo. De modo semelhante, o corpo humano também tem um manual de instruções, é a Bíblia Sagrada. O Criador do corpo humano deixou instruções bastante claras, bastante interessantes em sua carta de amor na Bíblia Sagrada, que nós podemos então considerar adequadamente como sendo o manual de instruções do fabricante. Então o tema de hoje tem como objetivo analisar essas dicas de Deus, esses conselhos de Deus, o nosso fabricante, a fim de que possamos desfrutar de maior saúde física, mental e espiritual. Primeira pergunta: quando o ser humano foi criado, que alimentos foram indicados no regime alimentar original dado por Deus? Essa resposta encontramos em Gênesis capítulo 1, verso 29, e eu vou ler para você aqui. Diz assim o texto: Disse Deus: Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. O texto é muito claro, né? E como não havia morte antes do pecado, já estudamos esse assunto e, na verdade, vamos nos aprofundar nele na próxima lição. Como não havia morte antes do pecado, é inconcebível pensar que algum animal, ou mesmo o ser humano, se alimentasse de carne proveniente, então, de outros animais, o que envolveria, então, morte, não é? A dieta prescrita pelo Criador era, portanto, inteiramente vegetariana. Bem, mas hoje nós observamos que as pessoas, muitas delas pelo menos, talvez a maioria, se alimentam de carnes. Então, quando foi que isso começou? Quando foi que houve algum tipo de permissão para que o ser humano, originalmente herbívoro, passasse a se alimentar também de carnes de peixes, aves e quadrúpedes? Nós encontramos a resposta lá em Gênesis capítulo 9, versos 1, 3 e 4. É a descrição do dilúvio. E ali nós percebemos que Deus ele permitiu que após o dilúvio, quando naturalmente não havia alimentação vegetal disponível, porque as árvores, as plantas foram desarraigadas, foram arrancadas pela catástrofe do dilúvio, então haveria algum tempo ainda para que elas pudessem crescer, produzir frutos, sementes. Assim, então, Deus permitiu que houvesse consumo de animais, só que ele fez distinção. Ele mostrou aqueles que poderiam ser ingeridos e aqueles que não poderiam ser ingeridos. Note que Deus permitiu, não é que Deus tenha prescrito, ele permitiu que Noé e sua família comessem carnes de animais limpos, que entraram na arca em maior quantidade. Foram então 7 pares de animais limpos, né? E assim há uma clara distinção entre os que poderiam ser comidos e os que não poderiam ser comidos. Mas permissão, quero enfatizar aqui, não significa recomendação ou prescrição. Portanto, recordando aqui, deixando bem claro, entraram 2 pares de animais impuros e 7 pares de animais limpos. Por que essa diferenciação? Porque Deus sabe quais carnes são, digamos assim, as menos piores para o consumo humano e quais as que não deveriam ser consumidas pelo ser humano. Além disso, após a saída da arca, Noé já realizou um sacrifício ali como reconhecimento de que Deus é o provedor das bênçãos, de que Deus é o Salvador, e o cordeiro sacrificado apontava, como vimos na lição anterior, para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como haveria sacrifício de animais limpos e consumo de alguns deles, foi necessário que na arca entrassem mais animais com essa qualidade, com essa distinção, do que aqueles que eram tidos como animais impuros. Quais as 2 características dos animais limpos indicados por Deus? A Bíblia é muito clara, com textos como, por exemplo, Levítico 11, verso 3 e Deuteronômio 14, 2 a 8. Eu vou ler para você aqui Levítico 11, 3, que diz: Qualquer animal que tem casco fendido e dividido em 2 unhas e que rumina. Portanto, a Bíblia é muito clara, né? As distinções que Deus forneceu por meio de Moisés são muito claras em apresentar os animais quadrúpedes permitidos para consumo humano como tendo unhas fendidas, o casco, digamos assim, é dividido ao meio e tem que ruminar, né? Os animais limpos, então,
permitidos na dieta humana devem ter essas duas características, unha fendida e ser ruminantes. É o caso do boi, por exemplo, que tem as unhas, ali a pata fendida, tem uma fenda, né? Ela é separada em duas partes, digamos assim, e rumina. O cavalo, por exemplo, não tem unha fendida, ele tem um casco, então está fora dessa distinção, dessa qualificação. O porco tem a unha fendida, mas não rumina, portanto também está fora dessa distinção de animais que podem ser consumidos. As duas características têm que estar presentes. Eu vou deixar para você aqui no link do vídeo, na descrição do vídeo, um link para conteúdos adicionais que mostram realmente a inadequação do consumo de carnes como a de porcos, de suínos, para a saúde humana. Não deixe de conferir, então, os links que eu deixarei na descrição do vídeo para você. Outra pergunta, quais as duas características dos peixes limpos? Isso está lá em Deuteronômio capítulo 14, verso 9, que diz assim: de todas as criaturas que vivem nas águas, vocês poderão comer as que possuem barbatanas e escamas. Mais uma vez, aqui são apresentadas duas características que distinguem os peixes que podem ser consumidos pelo ser humano. A Bíblia não faz distinção, diferenciação entre peixes e crustáceos, por exemplo. Portanto, camarão, lagosta, siri são também considerados imundos ou inapropriados para a alimentação humana, tanto quanto o tubarão e outros peixes que, em lugar de escamas, têm couro ou pele. O camarão e demais crustáceos são considerados, inclusive, como urubus do mar. E o consumo desse tipo de criatura é fonte de muitas alergias. Vou deixar também aqui para você um link que mostra realmente os riscos de se consumirem frutos do mar que estão fora da classificação bíblica de animais limpos ou apropriados para o consumo humano. A Bíblia aprova o consumo de bebidas alcoólicas? Eu sei que a resposta é bastante óbvia, né? Talvez nem precisássemos hoje em dia de textos bíblicos que tratem disso, porque a própria pesquisa científica já mostrou a inadequação do álcool para o consumo humano. Mas eu vou ler aqui para você um texto do Antigo Testamento e um do Novo Testamento que falam sobre essa questão das bebidas alcoólicas. Provérbios 20, verso 1 diz assim: o vinho é zombador e a bebida fermentada ou bebida alcoólica, né, que tem aí, passa pelo processo de fermentação, provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por elas. E Efésios 5,18, Paulo diz: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Em lugar de consumir coisas que afetam nossos pensamentos, né, nós devemos nos encher do Espírito Santo, porque ele clareia nossos pensamentos e nos ajuda a ter discernimento espiritual. Veja, está cientificamente comprovado que o álcool, mesmo ingerido em pequenas quantidades, interfere na atividade cerebral. O cérebro é a nossa antena de comunicação com Deus e não deve ser prejudicado por qualquer substância nociva. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo um link para vários estudos que mostram realmente o perigo do consumo de bebidas alcoólicas. Recentemente, como editor da revista Vida e Saúde, eu publiquei nessa revista, uma revista que já existe há 80 anos no Brasil, a mais antiga revista de divulgação de ciência e saúde no nosso país, publicamos uma matéria de capa baseada em pesquisas recentes que foram divulgadas inicialmente pela revista Lancet, que é uma revista conceituadíssima de medicina, mostrando aí uma pesquisa ampla em vários países que realmente aquela ideia de que uma pequena dose de vinho ou que seja poderia ser benéfica ao ser humano. Na verdade, há vários tipos de câncer associados ao consumo de álcool e, como eu disse, está demonstrado por dados muito seguros que mesmo pequenas doses causam problemas ao ser humano. Portanto, a Bíblia realmente se antecipou em milênios aí a pesquisa científica mostrando que o álcool é inadequado. Ele é reprovado pelos textos bíblicos como algo que possa ser consumido com segurança, né, que deva ser consumido pelo ser humano. O álcool altera o estado de funcionamento cerebral e tudo que altera o nosso pensamento, nossa forma de pensar é condenado por Deus. Assim também as drogas, né, o cigarro, porque essas substâncias realmente elas nos prejudicam, né? Elas como que
atrapalham o funcionamento adequado dessa antena, que o lóbulo pré-frontal, que é justamente a região do cérebro que tem que ver com a racionalidade, com os pensamentos mais elevados, com a espiritualidade até. E Deus quer ter conexão direta com a gente por meio de uma antena desobstruída. Qual o fim dos que comem e bebem aquilo que Deus proibiu? Eu vou ler para você agora um texto muito forte, Isaías 66, verso 17, que diz o seguinte: os que se consagram para entrar nos jardins, indo atrás do sacerdote que está no meio, fala aqui de paganismo então, comem carne de porco e outras coisas repugnantes e ratos, todos eles perecerão, declara o Senhor. Note que o texto compara a carne de porco à carne de rato, inclusive. Talvez você possa estranhar isso, mas saiba que consumo de alimentos é uma coisa bastante cultural, né? Há países que consomem ratos e morcegos, por exemplo, cobras, né? Aqui no nosso país, o consumo de porco, de carne suína, se normalizou com o tempo, né? Em outros países também, mas não é a normalização da prática que torna aquilo realmente aceitável ou adequado. Então esse texto compara o consumo de carne suína com carne de ratos e diz que haverá destruição para pessoas que desconsideram a vontade de Deus. É como aquela história do começo desse estudo, né, do manual de instruções. Você é livre para colocar, digamos que seu carro fosse apenas movido a gasolina, você vai lá no posto de combustível e coloca álcool. Teimosamente você coloca álcool. Você é livre para fazer isso? Sim, mas as consequências virão. Você terá o carro danificado. De igual maneira, o corpo humano tem também sua forma de funcionar. E quem sabe melhor do que qualquer pessoa isso é Deus, aquele que criou o nosso corpo. As orientações estão na Bíblia. Segue quem quer. Agora, quem segue, desfruta de mais saúde, longevidade, bem-estar e tudo mais que vem como consequência de um estilo de vida saudável, que envolve não só alimentação, abstinência de álcool e substâncias nocivas ao cérebro, mas também envolve exercício físico, envolve consumo de água, consumo adequado de água na quantidade correta, envolve repouso, descanso. Já falamos aqui sobre o sábado, né, a bênção do sábado, portanto um descanso semanal, um descanso diário, que é a quantidade correta de horas de sono, um descanso anual, as férias, né? Não podemos negligenciar esses conselhos. Respiração adequada, o ar mais puro possível. São 8 os remédios naturais que Deus deixa em sua palavra. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns vídeos também, alguns links para vídeos em que eu falo mais detalhadamente sobre esses remédios naturais, que seria muito bom e importante todos seguissem para ter uma vida mais saudável e longeva. É uma questão de causa e efeito, né? Esse texto aqui de Isaías 66, que eu acabei de ler para você, ele fala de que serão consumidos aqueles que descuidam dessas regras, né, desses princípios. E é óbvio, porque se nós fizermos as coisas erradas, se maltratarmos nosso corpo, infelizmente colheremos as consequências desse tipo de comportamento. Qual o principal motivo por que devemos cuidar da saúde? 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17 e capítulo 6, verso 19, textos muito bonitos do apóstolo Paulo, ele diz ali que nós somos templo do Espírito Santo. Então o motivo principal por que devemos cuidar da saúde é pelo fato de que Deus quer habitar em nossa mente, Deus quer se comunicar conosco, como eu já disse, e nós somos templo do Espírito Santo. Aliás, 1 Coríntios 6, verso 20 mesmo, né, diz que nós devemos glorificar a Deus em nosso corpo porque fomos comprados por preço. E esse preço foi o sangue de Cristo. Quando você pede alguma coisa emprestada, eu tenho certeza que você cuida mais dessa coisa do que se fosse algo que pertencesse a você. E quando entendemos que o nosso corpo, ele nos foi dado por Deus e que, portanto, não pertencemos a nós mesmos, né, Deus é o detentor dos direitos sobre nós, porque Ele é o nosso Criador, nós então vamos cuidar com muito mais carinho e zelo daquilo que, de certa forma, não nos pertence, pertence a Deus. Qual o desejo de Deus quanto à nossa saúde? Eu gosto muito desse texto. Terceira cartinha lá de João, 3 João, capítulo, verso 2, a carta tem só um capítulo, é bem pequena, né? Então é 3 João, verso 2, que diz assim: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como bem vai a sua alma. Note que o autor inspirado aqui, João, ele vincula a nossa saúde física com a saúde espiritual. Ele quer que nós tenhamos saúde física tanto quanto tenhamos saúde
da alma, né? A saúde espiritual, a saúde da nossa natureza espiritual. Há pessoas que acham que não é importante cuidar do corpo, porque esse corpo um dia vai morrer, vai envelhecer, e o que importa realmente são nossas faculdades espirituais, aquilo que nos une a Deus. Esse texto aqui de João, ele refuta esse pensamento impróprio, inadequado, porque Deus morreu para nos salvar integralmente. Nós já estudamos isso e vamos nos aprofundar nesse assunto na próxima lição, o fato de que nós somos criados de forma integral. A alma na Bíblia quer dizer corpo, mente, pensamentos, tudo o que nós somos. É ser humano, é um ser vivente, portanto aquilo que eu faço com o meu corpo afeta meus pensamentos. Aquilo que eu faço com a minha mente afeta meu corpo, afeta minha espiritualidade, portanto temos que nos lembrar de que nós somos um ser integral. Eu gosto de comparar assim, grosso modo, com uma banqueta, um banquinho de 3 pernas. Uma delas é a saúde física, a outra a saúde mental, saúde espiritual. Se você retirar uma daquelas pernas do banco, ele cai. Não tem como um banco de 3 pernas se sustentar sem uma delas. Digamos que se você descuidar da sua saúde física, o banco cai, você cai. A saúde mental e espiritual também será abalada. Se você descuidar da saúde espiritual e só se preocupar com o físico, com a vaidade, como muitos hoje têm preocupação com isso, né? E com a intelectualidade, mas descuidar da sua comunhão com Deus, inevitavelmente os problemas virão também. Algum sentimento de vazio, depressão, ansiedade. Quando temos Deus na vida, esse é um grande remédio para curar, para lidar com, pelo menos, esses problemas tão comuns hoje em dia, como a depressão, a ansiedade, o estresse. Se você negligenciar a saúde intelectual, os aspectos físico e espiritual também serão prejudicados. Então não se esqueça disso, né? A nossa vida é como um banquinho com 3 pernas. Nós temos que cuidar da nossa saúde de forma integral. Resumindo, então, o que temos que fazer para ter boa saúde física, lá em Êxodo capítulo 15 e 26, Moisés diz que se eles realmente obedecessem todos os mandamentos que lhes foram dados, eles não teriam as doenças que acometeram os egípcios, por exemplo. E hoje não é diferente. Se nós levarmos em consideração, obedecermos às leis de saúde que Deus deixou para nós em sua palavra, leis que não foram abolidas, como as leis cerimoniais, por exemplo, porque o ser humano continua sendo o mesmo. Deus não veio para purificar o porco na cruz. Há pessoas que pensam que hoje podemos comer carne de porco, frutos do mar, beber álcool, porque essas leis dietéticas passaram. Por quê? Se o corpo humano ainda é o mesmo, se ainda temos as mesmas necessidades de saúde física, tanto quanto mental e espiritual. Repito, Jesus não veio morrer na cruz para purificar o porco, ele veio purificar o ser humano. As leis dietéticas permanecem, elas são permanentes neste mundo e necessitamos seguir porque elas são simplesmente científicas, né? É uma questão de causa e efeito, como eu disse. Se nós aplicamos essas leis de saúde em nossa vida, nós colhemos os frutos em saúde. Se nós negligenciamos, nós colhemos os frutos em doença. Portanto, elas funcionam, continuam funcionando e eu espero que você use a sua liberdade de escolha para colocá-las em prática. Se nós obedecermos aos mandamentos de Deus, nós teremos saúde, diz aqui Êxodo capítulo 15, verso 26. O que temos que ter em mente em tudo o que fazemos? Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, é um texto muito claro também, muito interessante, em que Paulo diz que quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, temos que fazer isso para a glória de Deus. Eu pergunto, será que quando você ingere uma bebida alcoólica que vai afetar seus estados de pensamento, a sua consciência, isso está glorificando o nome do seu Deus? Quando você se alimenta de produtos, artigos que vão provocar doença, aterosclerose, acúmulo de gordura no sangue, como é o caso da carne vermelha, dos embutidos que está provado são cancerígenos, quando a gente se alimenta de certas coisas que são comprovadamente nocivas, será que estamos glorificando o nome do nosso Criador? Estamos honrando o nosso Deus? Não se esqueça, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, temos que fazer isso para honrar o nosso Deus. Se algum tipo de alimento ou bebida polui nosso organismo, isso com certeza não honra o nome do nosso Deus. Mas esse princípio se estende a outras áreas da vida e tem que ver também com outros tipos de alimentos que colocamos dentro da mente. Há 2 formas de poluir o cérebro: com comida não saudável, porque essa comida vai inevitavelmente poluir nosso sangue, o sangue chega ao cérebro e ele será também prejudicado por essa insalubridade, mas também podemos poluir nossa mente com conteúdos igualmente não saudáveis.
filmes, séries, livros, sites da internet, né? Então nós temos que cuidar também daquilo que entra em nosso corpo por meio das chamadas janelas da alma, os olhos, os ouvidos, o tato, além da boca. Assim, antes de ler um livro, navegar por um site na internet ou assistir a um filme ou série, pergunte-se sempre se aquele conteúdo está de acordo com a vontade de Deus expressa na Bíblia. Que tipo de conteúdo deve entrar em nossa mente, portanto? Eu vou ler para você aqui um texto muito interessante, muito claro, que é Filipenses 4:8, que deveria ser uma espécie de antivírus mental. Toda vez que você pensar em consumir algum tipo de conteúdo, lembre-se desse texto, memorize-o se for o caso, até para ajudar você a distinguir, a discernir conteúdos que podem ou não fazer parte de seus pensamentos. Filipenses 4:8 diz: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aí está. Se andarmos nesse caminho, estaremos seguros. Qual a decisão que temos que tomar hoje? Compreendi que a intemperança, ou seja, desequilíbrio, causa doenças. Decido seguir as recomendações bíblicas de saúde para ser sadio, feliz, útil e favorecer minha comunhão com Deus. Decido submeter à vontade dele os alimentos que colocam para dentro do meu estômago e do meu cérebro. Veja, algumas pessoas, ao lerem Atos capítulo 10, aquela visão que Pedro teve de um lençol cheio de animais, elas acabam achando que Deus teria autorizado o consumo de alimentos impuros. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para que você possa também entender melhor esse assunto e perceber que, na verdade, aquilo não tinha nada a ver com alimentação. Vou deixar também aqui, repito, alguns vídeos em que eu falo com mais detalhamento sobre essa coisa importante de termos saúde, de seguirmos os 8 remédios naturais, para que possamos ter uma mente, um corpo e uma espiritualidade mais saudáveis, vibrantes e um bem-estar em todos os aspectos. Tome a decisão de colocar em prática essas dicas do fabricante para que você possa ser mais feliz. Vamos orar? Bom Deus, obrigado porque em Tua Palavra, o Manual da Vida, nos deixaste essas dicas, essas recomendações, essas leis que, colocadas em prática, nos dão mais saúde física, mental e espiritual. Dá-nos forças, ó Deus, para abandonar aquilo que é nocivo, substâncias como o álcool, cafeína, fumo, coisas que atrapalham nossos pensamentos. Ajuda-nos, Senhor, a nos livrar disso. Substâncias que muitas vezes viciam e, portanto, são tão difíceis de ser abandonadas. Se há alguém nesse momento que está assistindo a este vídeo e que luta contra o hábito de tomar café, de fumar, ou mesmo com drogas e outras coisas mais, Senhor, ajuda essa pessoa a tomar a decisão de abandonar esses artigos viciantes e nocivos. Dá a essa pessoa forças para que ela possa lutar contra isso e vencer. Ajuda-nos, Pai, a ter mais saúde, para que possamos também ser mais úteis a este mundo, à sociedade e, sobretudo, ter uma mente clara para compreender a Tua vontade. Nós pedimos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém.